Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Semana a semana, na Renascença, recebemos aqui um convidado da área da economia, uma entrevista que pode também ouvir em podcast e em rr.pt. O nosso convidado de hoje repete a presença. É, aliás, o primeiro que está neste programa pela segunda vez. Nasceu no Porto, em março de 1973, licenciou-se em Economia na Universidade daquela cidade e já se lhe adivinhava um futuro na política. Foi líder da FAP, a Federação Académica do Porto, e por esses dias enfrentava Manuela Ferreira Leite, a então Ministra da Educação. A vida e a política, diria, fizeram-no migrar para Lisboa e o percurso político estava a ser escrito nas estrelas. Primeiro trabalhou no Ministério do Trabalho, depois no do Ensino Superior, não resistiu ao apelo de António Guterres e acabou por aderir ao PS. Ao longo da sua vida política ocupou mais do que uma vez o lugar de Secretário de Estado. Mais tarde juntou-se a António Costa na Câmara de Lisboa. Acabou por assumir a presidência da autarquia quando António Costa saiu, ficou por lá 6 anos, perdendo depois as eleições para o atual presidente Carlos Moedas. Chamado ao governo, liderado por António Costa, assumiu a importante pasta das finanças, que manteve até às últimas eleições. Com a derrota do PS, passou a deputado. Adora comer, tenta compensar isso sempre que há tempo, fazendo mergulho, andando de bicicleta, jogando ténis, atividades de que também gosta. Fernando Medina, o último dos ministros das Finanças do PS, é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, uma entrevista que será conduzida pela jornalista Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Agradeço desde já a presença do nosso convidado. Muito obrigado pelo convite. Na apresentação do Orçamento do Estado, a mais curta há décadas, demorou menos de uma hora, o seu sucessor e atual Ministro das Finanças disse que este orçamento era bom para o país. E para o PS e para Fernando Medina, também é um bom orçamento? Em primeiro lugar, permitam-me só um reparo, aliás, sobre a forma como decorreu a apresentação e que tem importância. Eu acho que o modelo utilizado é desaconselhável para o futuro. A apresentação do Orçamento de Estado por parte do Governo, do Ministro das Finanças, em representação do Governo, é um dos momentos muito importantes da vida política do país. Porque não só o Governo partilha aquilo que é a informação mais relevante que temos sobre o contexto internacional, sobre aquilo que se passa à nossa volta e que influencia o nosso país. Nessa altura são sempre apresentadas a versão mais atualizada das projeções económicas para o próprio ano e para o ano seguinte, por isso com a informação mais atualizada que existe e naturalmente depois as medidas que os governos e cada um deles entenda para enfrentar a situação e cumprir os seus desígnios. E por isso isto necessita de ser feito com tempo, necessita de ser feito com esclarecimento, porque é um momento de informação ao país e também de esclarecimento que não tem substituto. E por isso queria começar por aqui, não é muito usual nem frequente, mas acho que a forma aqui tem importância na compreensão do contexto e do conteúdo. Não quero esquecer as outras perguntas da Sandra, mas deixe-me só perguntar, como é que explica isso? Porquê é que acha que foi uma questão de proteção do próprio ministro? Como é que... Admito que tenha sido isso. A limitação do número de perguntas parece-me algo de facto estranho e que não devia acontecer. Aliás, muitas vezes quando apresentei nos dois orçamentos de Estado que tive que apresentar em nome do Governo, a duração foi longa porque o princípio era um só. A sessão só termina quando é respondida à última pergunta do último jornalista, isto é, quando se esgotou tudo quanto fossem as perguntas, não, mesmo depois de muitas repetições às vezes das mesmas perguntas, e por isso quando saía o último jornalista, quando se respondia à última pergunta do último jornalista é que a sessão acabava. Eu acho que esse é um bom princípio que gostava que se mantivesse, a bem da informação e da clareza para o debate que se está a fazer na sociedade portuguesa acerca do orçamento. Muito bem. Recupera então a pergunta, se acha que este é um bom orçamento. Para si, é um bom orçamento? O orçamento, a avaliação da qualidade de um orçamento é a forma como ele responde às necessidades do país e àquilo que são os desafios com que nós estamos confrontados. Eu acho que, em primeiro lugar, este orçamento, os dados deste orçamento merecem um primeiro ponto sobre a situação de 2024, porque o Governo, no fundo, atualizou as projeções sobre o fecho do ano.
Eu queria sublinhar duas. A primeira é que é o excedente de 0,4%, o que, apesar de todas as despesas adicionais que o Governo efetuou, obviamente com mais impacto em 25, 26 e permanentemente para os anos seguintes, mas apesar disso, o país irá conseguir o excedente, o que permite arrumar e resolver de vez as afirmações que não foram corretas do Ministro das Finanças quando assumiu funções, dizendo que herdava uma situação financeira difícil. Bom, pelo contrário, herdou uma situação financeira muito sólida, muito robusta, que permite a este Governo concluir este ano com um superávit orçamental de 0,4%, que, na minha opinião, tenderá a ser superior a este valor que o Governo apresentou. A segunda nota que gostava de destacar, pela negativa, é a nota relativamente à baixa redução da dívida pública. A dívida pública em 2023 baixou cerca de 16 pontos percentuais, foi um número recorde desde 1913. A previsão que nós tínhamos no Governo era que em 2024 ela se baixasse 4 pontos percentuais, porque agora, com menos inflação, a redução da dívida não era tão fácil de fazer, mas ainda assim 4 pontos percentuais é um valor muito expressivo. O Governo, quando entra, o atual Governo, no Programa de Estabilidade, aponta para 3,4% de redução, 3,4 pontos percentuais de redução da dívida pública, mas neste orçamento aponta que no final do ano ela só se reduz em 2 pontos percentuais. E no próximo ano aponta também uma redução que não chega aos 3 pontos percentuais, na casa dos 2,6%. Ora, eu acho que isto sinaliza... É pouquinho, como se diria, usando uma expressão. Eu acho que é mais preocupante, porque eu acho que isto sinaliza uma desatenção, uma perda de centralidade de um elemento muito importante para o nosso país, que é continuar uma trajetória sólida de redução da dívida pública, num momento em que nós, neste momento, estamos a beneficiar do trabalho que foi feito perante as adversidades externas. O contexto de adversidades externas é hoje maior do que aquele que era há um ano atrás. Hoje temos uma guerra no Médio Oriente a abrir-se e sem nenhum fim político à vista. Temos uma situação orçamental muito complexa em países muito importantes da zona euro, destaco a França e a Itália. Cerca de 12 países irão ver abertos procedimentos por déficits excessivos, já muito em breve pela Comissão Europeia. As previsões de crescimento para a Alemanha são de uma recessão no próximo ano, e por isso, perante este quadro de agravamento de dificuldades externas, nós não podemos abrandar no que são os elementos de proteção do nosso país e da nossa credibilidade externa. E por isso vejo com preocupação esta atualização dos dados que é feita, e no fundo o resultado que é no fundo baixo para aquilo que era previsível e para aquilo que se podia ter feito durante ainda o ano de 24. Mas eu não quero fazer de advogado do diabo, mas os dados da dívida não podem ser ainda corrigidos em 2025, tendo em conta que a privatização da TAP não está incluída neste orçamento. O Governo já anunciou, 2 ministros do Governo já anunciaram que prevêem concluir a privatização no próximo ano, e se isso de facto vier a acontecer, esta receita vai para a dívida, vai abater a dívida, portanto, estes 93% esperados deverão ser ainda maiores, esta redução deverá ser ainda maior. Pode ser um pouco maior, como também pode ser menor, porque chama a atenção para o outro dado que eu gostava de sublinhar relativamente ao Orçamento de Estado para 2025, que é a baixa credibilidade do cenário orçamental para o próximo ano. Isto é, o Governo aponta para um superávit de 0,3%, isto é, 0,3% corresponde à execução do orçamento que é agora apresentado, com o conjunto de medidas aprovadas pelo Governo, aprovadas pela Assembleia da República, que o Governo já anunciou que pretende implementar. Mas, obviamente, que o ano 2025, se o orçamento for viabilizado, o Governo irá adotar novas medidas. Ora,
a forma de o que nós podemos hoje já retirar do que tem sido a ação do atual governo, tem sido por um certo clima de campanha eleitoral permanente. Isto é, não se vê propriamente uma governação orientada face a um determinado sentido. O que se vê é uma campanha eleitoral de ir, no fundo, distribuindo sobre os vários segmentos da sociedade portuguesa as várias reivindicações, obviamente inteiramente justas do ponto de vista de quem as faz, mas de diferente prioridade quando cotejamos essa reivindicação, muitas vezes com o interesse público, com o interesse geral global. E por isso eu creio que a meta que está colocada relativamente ao déficit do próximo ano é uma meta Neste caso, que eu acho excedente. pouco credível, um excedente do próximo ano, e por isso que eu acho que é pouco credível de ser atingida. E por isso nós podemos ter indicadores a ir dos dois lados. O que temos conhecemos já no fundo qual é o comportamento do governo, conhecemos também o quadro político em que estamos colocados. O quadro político é de um governo minoritário, dizer muito minoritário, num quadro de uma Assembleia da República que é fragmentada e que está a funcionar nos equilíbrios de forças que está a funcionar, e por isso, se este orçamento for viabilizado, eu creio que haverá sérias dificuldades em fazer cumprir este valor do excedente orçamental que está previsto para o próximo ano, o que pode significar, relativamente à dívida pública, também a concretização do cenário que é avançado, que é de uma redução ligeira da dívida pública no próximo ano. Então, posso ler das suas palavras que partilha das preocupações de Mário Centeno quando ele alertava recentemente para a subida dos gastos do Estado, dizia estar preocupado, lembrava que desde 92 não havia uma subida da despesa pública tão elevada. Partilha desta preocupação também? Convém distinguir na análise, nós precisamos agora, na análise da despesa pública, nós precisamos de ser crescentemente rigorosos e até explicativos sobre a forma como são lidos os dados. Porque o que está a acontecer em Portugal, com impacto em 2024, mas sobretudo com impacto em 25 e depois impacto em 26, é a execução do PRR. Ora, o PRR entra como receita por um lado, mas também como despesa pública. E Face à isso, comparticipação que o Estado e por também isso, tem que ter nos projetos. no caso do na PRR execução. não Os tem, a empréstimos. não ser na parte de empréstimos, que depois os terá que repagar quando eles forem utilizados. Não estou a falar, essa parte sai da despesa, mas não entrou na receita, propriamente dita, entrou na dívida do país, mas eu estou a falar da própria execução do PRR na sua parte fundamental, que é a parte do fundo perdido. Pronto. Quanto muito se acelera o PRR, eu recordo, por exemplo, que no Orçamento de Estado para este ano está previsto um crescimento da despesa total de cerca de 9%, retirando o PRR cerca de 6%, o que é um valor perfeitamente compatível para um ano de pós-crise inflacionista, onde a despesa ainda tem No algum próximo ano aumenta. Agora, eu partilho do alerta de Mário Centeno e tenho feito também várias vezes, de que este modo de funcionamento, no fundo, achar que se governa simplesmente pela atribuição de dinheiro a tudo e a todos, mesmo até perante áreas da nossa vida pública que não reivindicaram da sua necessidade, e tivemos alguns casos nessa situação, parece uma estratégia que tem que ser corrigida rapidamente, porque senão teremos, obviamente, sérias dificuldades na execução do orçamento de 2025, onde, não, arrisco aqui um prognóstico, a probabilidade de termos um déficit orçamental já em 2025 é significativa, na minha opinião. E isso trará riscos acrescidos relativamente à situação do país, que hoje está num quadro europeu numa posição extremamente confortável, de ter feito uma forte redução da dívida e de apresentar um excedente. É dos poucos países que está a apresentar excedentes. Um excedente muito significativo em 23, agora um excedente em 24. Seria, neste momento, os vários países europeus, muitos vão entrar em déficits excessivos, em processamento de déficits excessivos, vão começar a tentar corrigir as suas contas nos déficits e na dívida, quer dizer, e Portugal aparecer em contracorrente
com aquilo que tem sido o seu movimento e a sua história. Quando ainda temos uma dívida pública alta, creio que não é positivo para o país, e por isso é essencial que esta prática de excesso de despesa e de corte de receita seja feita, seja alterada, e que as opções sejam feitas com muita ponderação e muito cuidado do ponto de vista financeiro. Eu gostava de regressar ainda ao excedente, ao superávit, o que lhe quisermos chamar, são equivalentes. Hum, Estamos a falar de 700 milhões de euros. Já gerir orçamentos é um valor muito curto. É uma margem muito curta. Na minha opinião, é. Por isso é que aponto, aliás, o risco na execução do orçamento do próximo ano. É natural que, falando como ex-ministro das Finanças, que o atual Ministro das Finanças também tenha, que essa margem seja maior, um pouco maior do que aquela que está publicamente inscrita. É natural que que o Ministério das Finanças assim o proceda, mas de qualquer das maneiras é uma margem curta para fazer face, não só que pode ser algum impacto maior do ambiente externo sobre a economia portuguesa, nomeadamente aquilo que se passa na Alemanha e o impacto que tem, por exemplo, na nossa indústria exportadora, que depende muito também da procura gerada na Alemanha, e também do que venham a ser decisões de aumento de despesa que são tomadas pelo Governo e que irão certamente ser tomadas durante o ano de 2025. Ou pela oposição. Sim, também pela oposição, embora a oposição está sempre limitada no seu impacto, porque de acordo com a lei Travão não pode aprovar nenhuma medida que aumente a despesa ou reduza a receita no ano em curso, e por isso do lado da oposição o país está mais defendido, por assim dizer, mas do lado do Governo a prática não tem sido positiva, e é preciso termos, gostava de transmitir o seguinte, é que nós estamos neste momento a gerar excedentes numa situação em que estamos numa posição muito alta do ciclo. Imaginemos uma onda, a onda cresceu e nós estamos numa posição ali um pouco no topo, não é? Da onda, não é? A onda ainda está a avançar e estamos ali na posição do topo. No fundo, neste momento, gastar muito e poupar pouco não é uma boa política do ponto de vista do Estado. Quer dizer, no fundo estamos no fundo a fazer uma política pró-cíclica, estamos a acentuar, nós estamos numa situação de quase pleno emprego, os salários e os rendimentos felizmente têm vindo a crescer e há uma recuperação de rendimentos reais depois destes anos muito duros de inflação. É importante o acordo que foi celebrado na concertação, a valorização do salário mínimo, e por isso creio que é preciso prudência, mais cautela na gestão da política orçamental, porque esta situação existe quando estamos lá em cima no ciclo económico, mas quando o ciclo vira ou muda a direção, o outro lado é bastante abaixo e com muito menos receita e com muito mais despesa, implicaria ao país regressar a uma posição de déficit com significado. Também se exige responsabilidade à oposição, como pediu o Ministro das Finanças na apresentação do orçamento, sobretudo agora na discussão e votação do orçamento, na discussão na especialidade e na votação do orçamento. Eu acho, neste momento ainda teremos que aguardar o que é a decisão que o Secretário-Geral do Partido Socialista e a direção do Partido Socialista irá tomar relativamente à viabilização na generalidade. Acho que esse é o primeiro passo, e depois, sim, ver como é que se enfrenta a especialidade. O Partido Socialista teve ocasião de dizer que adotaria na especialidade um comportamento responsável de não fazer aumentar desequilíbrios, de criar desequilíbrios orçamentais face à proposta apresentada pelo Governo. Isso significa que não há margem para negociar medidas relevantes na especialidade? Bom, isso aí é algo que terá que ser perguntado quer ao Governo, em primeiro lugar, quer também à direção do Partido Socialista, que eu aqui não represento e por isso da qual não faço parte e também não represento. Já disse que não há. Mas isso é também normal que o faça quando começa uma negociação, que também diga sempre que não exista. Mas isso, vamos lá ver, quando se faz o Orçamento de Estado tem
tem do lado da despesa e do lado da receita, ultrapassa já significativamente os 100 mil milhões de euros. É evidente que há muitas políticas que se podem fazer em substituição de outras que existem. Isso corresponde à essência da política, que é escolher que políticas se vão fazer. Nem todas necessitam, obviamente, de mais orçamento, ou de mais despesa, ou de redução do excedente. Podem ser ou por substituição de despesa que está a ser feita noutras áreas, ou até de políticas que não exigem no imediato despesa e simplesmente melhor organização na aplicação dos recursos, o que em muitas áreas é a questão fundamental que está em causa, mais do que a necessidade permanente de reforços orçamentais. Sem ser, já disse, enfim, o próprio Ministro já avisou que este excedente 0,3 está acordado com Bruxelas. O Fernando Medina acabou de dizer há pouco que o risco de incumprimento é, apesar de tudo, relevante, se eu bem percebi o que me disse. Sem ser através de cativações, como é que o Governo pode garantir, no fundo, uma almofada para enfrentar riscos futuros? O Governo tem muitos instrumentos para fazer a gestão do orçamento ao longo do ano. O principal dos quais é mesmo as decisões que vai tomando, como Governo, porque se nós formos ver, não é, no que foi o mapa das novas políticas, e o que são as perspectivas das novas políticas, nós temos custos fiscais, custos financeiros muito significativos. Vou dar um exemplo. A medida do IRS jovem, que é uma medida que eu concordo, que apoio e que, aliás, estava inscrita no orçamento para 2024 que apresentei. Concorda agora, depois desta alteração que houve? Eu concordo com a existência da medida. Certo, com o princípio, não é? Com o princípio da medida e com a existência da medida. Certo. Agora, eu, em minha opinião, por exemplo, o alargamento, apesar da proposta que está no orçamento ser bastante melhor do que a primeira original, e de já beneficiar do contributo do PS, que a melhorou, do ponto de vista do seu desenho, porventura, se tivesse responsabilidade sobre uma matéria, daria um passo que não era um passo tão grande relativamente à medida, porque é uma medida que tem 2 anos de execução. Nós temos que fazer uma avaliação. É bom inovar em política, é bom criar novas políticas para responder a novos problemas, mas é preciso saber se as políticas funcionam. E se elas funcionam como estão, devem ser mantidas. Se às vezes se é necessário corrigir essa política, corrige-se essa política, ou se, pura e simplesmente, se mostra que não são um bom instrumento para atingirmos aquilo que queremos atingir, neste caso, a maior retenção de quadros qualificados no país, se não são um bom instrumento, então afaste-se este instrumento, acabe-se com o instrumento e crie-se um instrumento novo. Pense num novo. Ora, esta avaliação, a proposta que está, por exemplo, relativamente a esta medida, é uma proposta que faz crescer a despesa orçamental para mais do dobro do que ela atualmente existe, 2,5 vezes aquela que está inscrita no orçamento para 2024, sem nenhum estudo de avaliação sobre a eficácia da mesma. E por isso está a ser feito um investimento muito significativo sem análise e sem confirmação de que benefício, de que ela é mesmo uma medida efetiva. Se for efetiva e se comprovar que é, sim senhor, é bom que se alargue e que investamos mais recursos, porque o objetivo é muito importante. Bom, mas é preciso termos essa certeza. Simplesmente atirar dinheiro para cima de uma medida porque se dirige e sinaliza um eleitorado-alvo que se procura atingir, não é boa forma de fazer política pública. E digo isto, como posso dizer o mesmo relativamente à taxa do IRC ou relativamente a outras usa o mesmo medidas. argumento para o IRC, porque no fundo é contestado o efeito que pode ter a redução do IRC. Não há estudos que comprovem até que ponto é que o impacto do IRC, qual é o impacto do IRC na economia, da diminuição da taxa. Sim, apesar disso, a despesa aí, a despesa fiscal aí que está em causa neste momento é menor, aliás, até do que a que está em causa na medida anterior de que falamos. Eu sou defensor que nós, relativamente ao IRC, devíamos fazer uma leitura mais global relativamente ao que são as necessidades de melhoria do sistema do IRC, e não, no fundo, esta proposta de abaixamento transversal da taxa normal do IRC, por assim dizer, da taxa geral do IRC, de forma transversal, como o Governo propôs. Que aliás, é uma proposta que eu acho que é também uma proposta algo preguiçosa, não é? Porque é uma proposta de dizer, bom, reduza-se transversalmente a todos. Bom, mas nós temos hoje um sistema de IRC que é um sistema complexo, que é um sistema que tem taxas progressivas, que é um sistema que na derrama estadual tem taxas chega a taxas bastante elevadas e com uma progressividade elevada, e depois tem um sistema de benefícios fiscais
que tem sido a opção dos sucessivos governos, mantê-los e até reforçá-los. E por isso era preciso fazer uma avaliação de conjunto de como é que este imposto que alterações se podem fazer no sentido de melhorar o seu contributo para a competitividade do país e também para os objetivos de melhoria salarial, de ganhos de escala das empresas, de maior capitalização das empresas por capitais próprios e menos por recurso a crédito bancário, maior investimento em inovação, investigação e em desenvolvimento. Como é que isso se compagina? E por isso uma leitura mais geral é preferível do que estarmos a fazer uma diminuição de um ponto que não sei verdadeiramente, creio, o impacto se irá diluir no meio. Tudo o resto marca o simbolismo com que o Governo quis marcar a proposta do orçamento, mas eficácia económica, na minha opinião, não terá. De qualquer forma, e apesar de tudo o que já ouvimos aqui sobre o orçamento, politicamente a decisão correta é deixar passar este orçamento, ou ouviu mal nesta última semana? Não, é correta. Eu tive a oportunidade de transmitir no grupo parlamentar e também já publicamente a minha opinião. Eu acho que este orçamento, apesar de, obviamente, é um orçamento que é feito pelo Governo, no qual obviamente eu não o realizaria desta forma, não desenharia... Se podia de alguma forma ter a sua assinatura? Não, de forma alguma, não o faria e já explicarei, aliás, porque quando formos mais em concreto às medidas do orçamento. Eu acho que o Governo entrou em funções há pouco tempo. É um Governo que fez agora 6 meses, tem 6 meses de governação. Eu acho que despoltar uma crise política neste momento no país, não vejo que benefício traria. Vejo, aliás, os problemas que poderiam advir, que seriam significativos, e por isso acho que o Partido Socialista deve adotar uma posição de abstenção, isto é, de viabilizar o orçamento através da abstenção, obviamente não assumindo o orçamento porque não é seu, porque não o elaborou, porque não o redigiu, porque não reflete as suas políticas, não reflete as suas prioridades, mas as circunstâncias do país assim o exigem e assim o determinam, e fazê-lo na minha opinião, é o que deve ser feito. Deixa-me só clarificar aqui uma coisa. Mas então acha que, no caso concreto deste orçamento, o PS, Pedro Nuno Santos, na prática já deveria ter clarificado a sua posição, ou, por outro lado, que ainda há margem para voltar a negociar alguns pontos deste orçamento? Não, eu transmiti o que é a minha opinião pessoal, não é? Que também já transmiti. Agora, a direção do partido, como digo, a que não pertenço, no seu núcleo mais restrito, avaliará quais são os caminhos a seguir. Voltar a negociar seria um caminho a seguir? Eu agora não me quero intrometer, e permita-me que não comunique com a direção do Partido Socialista através dos microfones da Rádio Renascença. Não é curial da minha parte que assim o faça. A direção do Partido Socialista tomará agora o caminho que melhor entenda. Já tornou público que a posição do partido será formalizada numa reunião da Comissão Política Nacional daqui a algumas semanas, creio eu. E por isso aguardemos por essa posição. Transmiti, foi a minha opinião pessoal relativamente ao exercício. Mas tendo em conta, enfim, pelo menos foi essa a ideia, ou será muito difícil de explicar que não tenha sido essa a questão, que o que afasta a posição do PS e da AD neste momento é um ponto percentual do IRC, ou se quisermos a forma como olham para as empresas, acha que isso será mesmo motivo para levar o líder do PS a optar por eleições? Acho que isso é uma boa pergunta para ser feita convidando o líder do Partido Socialista para uma entrevista. Vamos convidar. É ele que tem a responsabilidade da condução desse processo e da orientação do voto do Partido Socialista. Eu não a tenho e por isso transmito a minha opinião como cidadão, como político, como pessoa que teve responsabilidades da liderança, relevadas. Daquela que é a opinião da liderança. A direção do partido ainda não expressou, no fundo, a posição final do partido relativamente ao sentido de voto que a bancada do PS irá assumir e por isso é extemporâneo também tirar qualquer conclusão. Então, agora deixe-me só, para fecharmos este tema, pedir a sua opinião. Num cenário eventual de eleições antecipadas, o PS neste momento não seria o principal prejudicado? Bom, eu não gosto
Nesta entrevista, eu estou aqui como alguém que tem uma participação relevante na vida política e pelo fruto das funções que ocupei, nomeadamente nas matérias económicas, na área económica e financeira, por isso não me quero estar a pôr na posição do analista político de discutir os perdes e ganhos, as perdas e os ganhos de uns e de outros num cenário de eleições Mas são as antecipadas. consequências da negociação a nível de medidas do orçamento. Sim, mas eu não quero entrar por aí, não, é um campo, aliás, fértil, onde há tanta gente que tem opiniões sobre isso e que diariamente verte opiniões sobre isso. Não é o meu ramo de atividade. Muito bem. Pode-nos dar exemplos, de forma sucinta, claro, não é? De medidas que nunca estariam neste orçamento se estivesse na pasta das finanças? Eu julgo talvez aquilo que marca mais este orçamento é este orçamento não ter uma visão, isto é, não tem uma orientação clara, definida. Acha que lhe falta estratégia? Falta estratégia, Estratégia ou ambição? Ou ambas? falta ambas, falta visão, falta estratégia, falta fôlego, falta criatividade, falta rajo. O PS O que em tem tempo, os muita. governos PS em tempos também foram acusados de alguma forma de ter alguma ausência de estratégia ou de pelo menos as pessoas entenderem qual era a estratégia do Partido Socialista enquanto governo. Mas creio que relativamente à política orçamental, essa dúvida nunca existiu e, pelo menos, Não, sempre sempre foi. fui muito claro enquanto Ministro das Finanças, e voltamos porque é que a apresentação também é importante na identificação dos problemas, dos desafios e dos instrumentos para lhes dar resposta. Eu acho que aqui o que falta em visão e o que falta em estratégia sobra em cálculo eleitoral. Pronto, eu acho que este orçamento o que tem é um objetivo de distribuir o mais possível por mais grupos, Sim, por sim. mais grupos, mas não especificamente dirigido a resolver um tema concreto. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo. Este orçamento é um orçamento claramente e marcadamente procíclico, o que é errado nesta fase. No momento em que nós temos uma situação de pleno emprego, no momento em que nós temos uma situação de aumentos dos salários, nós termos um orçamento que ainda acrescenta do ponto de vista da despesa e da sua execução a este movimento é algo que é negativo. Mas se nós perguntarmos, dizer o seguinte, mas este orçamento melhora efetivamente os rendimentos dos portugueses no seu geral? Bom, e aí Acha que a resposta é muito difícil de ser positiva, porque, reparemos, só o aumento previsto na receita do ISP é superior à diminuição geral do IRS que vai acontecer. Acha que o Dizem governo assim, está podem dizer assim, bom, mas a o dar por governo... um lado e a tirar por outro, para as pessoas perceberem em Sim, casa quer do que dizer, é que estamos a falar? Sim, quer dizer, não se pode dizer que seja um orçamento que apoie, no fundo, a recuperação de rendimentos e o poder de compra dos portugueses. Acho que essa linha não é uma linha clara. Depois vamos, por exemplo, ao lado do investimento. Podemos dizer que estamos fortemente a apoiar o investimento com a redução de 1 ponto no IRC e com propostas, algumas no bom sentido e na boa direção, como o reforço dos incentivos dos benefícios fiscais relativamente à capitalização das empresas. Eu acho que nessa área o que está a ser feito tem impacto, tem força, tem alcance? Não tem. Ora, é precisamente a área do relançamento do investimento privado, Mas são que é uma medidas área... em linha, peço desculpa por interromper, mas são medidas em linha do que também fez quando estava nas finanças, a Sim. recapitalização das Sim, empresas. exatamente, mas eu concordo com elas. A minha questão é, sendo o grande desafio do próximo ano, se nós olharmos para o que é a evolução dos indicadores económicos, vendo os níveis de consumo estarem-se a mostrar com o reforço, com a manutenção dos níveis de emprego e dos rendimentos das famílias por via dos salários, a comportarem-se de forma na boa direção. Positiva. O que nós temos o que nós neste momento precisamos, a variável que precisava aqui de uma atenção muito especial é o investimento privado. Porque o investimento privado está a níveis bastante baixos, está estagnado, até com algum decréscimo,
está a ser menos visível porque o investimento público está a crescer muito por via da execução do PRR, mas é um crescimento muito pouca duração, é um crescimento que vamos ter em 25, vamos ter em 26 e depois irá cair a pique, porque as verbas do PRR se esgotarão e não está a ser feito nada para preparar o país para uma nova fase de investimentos. Nem sequer há um fundo de Medina, de que se falou muito na altura, não há, ou um instrumento semelhante? Sim, foi aliás muito criticado por vários setores, mas a questão é que o problema real para o qual esse instrumento se procurava resolver, o problema continua lá. Não é? Continua lá e não tem solução ainda, que é nós vamos viver agora 2 anos com uma aceleração significativa do investimento público, que é normal, tem a ver com a execução normal do PRR, os projetos já estão feitos, já estão contratados, já estão no terreno, por isso a despesa já está a acontecer, as obras estão a acontecer e estão-se a realizar. É normal que os ciclos de 25 e 26 sejam fortes do ponto de vista do crescimento do investimento, mas do ponto de vista do investimento privado, os números que nós temos de evolução, até por causa das questões relacionadas com uma procura externa menos pujante, continua aqui com uma variável com fraqueza. Com fraqueza. Ora, eu acho que era uma área que o orçamento devia dar sinais mais robustos relativamente a isso, até reforçando instrumentos que foram criados no passado, avaliando instrumentos que foram criados no passado, até pela minha equipa, quando eu estive no Ministério das Finanças, estão a funcionar, sim senhor, continuem-se, reforcem-se, não estão a funcionar, modifiquem-se, ajustem-se para outros, mas, isso é aquela velha história mas de falta que a centralidade. Quem chega tem muito a tendência de deitar abaixo ou corrigir o que está feito e fazer de novo, não é? Sim, Muitas neste caso desta área de benefícios não se pode dizer isso, quer dizer, o Governo não está a abandonar nenhum desses instrumentos. O que eu acho é que eles deviam ter uma centralidade maior e uma leitura maior na resposta a esse desafio, porque se nós formos ver bem, em síntese, o Orçamento de Estado como ele foi apresentado, basicamente o destino que o Governo antevê para a economia portuguesa no próximo ano é uma economia puxada pelo consumo das famílias e puxada pelo investimento público. Quer dizer, é um modelo claramente insuficiente do ponto de vista de assegurar a sustentabilidade do crescimento da economia a médio prazo. O Fernando Medina, mas então entende politicamente este orçamento como um orçamento de pré-campanha, digamos assim? Eu diria mesmo que corrigia só e retirava o pré. Este é um orçamento de campanha. Este é um apesar de, enfim, se ele passar, termos eleições só daqui a 2 anos. Certo, mas ele está a ser feito, ele foi construído, como a política do Governo tem sido desenvolvida até agora, com o objetivo de preparar este momento e o risco de poder haver eleições antecipadas. É assim que a política se tem desenvolvido e é assim que este orçamento está construído. E por isso o que nós vemos é a resposta aos vários segmentos que se reivindicam, pressionam, acontecem e a tentativa de ir casuisticamente, no fundo, a tirar dinheiro para cima de cada problema que surge. Vamos viver com isso mais 2 anos? Não há resultado. Eu acho que não podemos viver desta forma durante mais 2 anos. Isto sem termos um reflexo do outro lado, que é, obviamente, um reflexo em matéria de políticas de finanças públicas. Não podemos viver com essa orientação política durante esses 2 anos, porque do outro lado o equilíbrio das finanças públicas não se manterá. Para fechar aqui esta parte mais orçamental, porque o nosso tempo também corre, este é um orçamento sem medidas novas para a habitação, porque no fundo o Governo passou estes meses a apresentar pacotes de medidas e depois chega o orçamento e reúne essas medidas, no fundo é o que nós temos e por isso muitas pessoas têm dito que não há novidades neste documento apresentado esta semana. As que já tinham sido apresentadas para a crise da habitação, acha que são suficientes? Eu não sou daqueles que acha que é preciso estar sempre a inventar novas medidas, porque esta é aliás a crítica que faço, é estar sempre a criar e inventar novas medidas sem avaliar a eficácia das medidas que temos em vigor. O que eu acho é que as medidas que o Governo aprovou para a habitação
e que este orçamento dará corpo, em muitas delas irão agravar a situação da política de habitação e do acesso à habitação por parte das famílias. Todo o pacote associado relativamente ao alojamento local, por exemplo, isto é, a contra-reforma feita face àquilo que reverte tudo o que estava feito do passado, vai, obviamente, dificultar ainda mais o acesso à habitação nos grandes centros urbanos e nas duas grandes áreas metropolitanas. Não se conhece, as medidas que foram feitas de incentivo, nomeadamente por via fiscal, já estão subsumidas no aumento dos preços das casas que, entretanto, já aconteceram. E por isso, como aliás tinha sido pré-anunciado, isto é, fez-se a diminuição do IMT para a aquisição das compras de casa e os preços das casas continuam a subir. E por isso, nada do que o Governo propôs está a demonstrar qualquer eficácia. Em algumas áreas, na minha opinião, pelo contrário, está a agravar o problema. Continuidade, há uma continuidade importante, que é a continuidade da construção, daquilo que foi um pilar lançado pelo governo do Partido Socialista, que é, no fundo, a construção de um número muito significativo de focos de iniciativa pública, através da contratualização com os municípios, utilizando verbas do PRR, utilizando recursos próprios dos municípios, no sentido de poder ter casas que possam ter preços que são depois determinados na relação com as famílias e com os jovens, não pela lógica do mercado, não é? e do lucro do proprietário, mas pela lógica do que é a acessibilidade da casa. Essa foi uma política lançada pelo... Foi anunciado um aumento, mas esse anúncio a mim não me diz rigorosamente nada. Vamos primeiro ver quais os avanços que se conseguem na concretização do objetivo, que já vem do governo do Partido Socialista, da construção das 26 mil casas, e depois se verá no âmbito do PRR, e depois saltar para novo objetivo. Agora, não era preciso medidas novas, e as medidas que foram tomadas antes, várias delas são erradas e estão a prejudicar o acesso à habitação e não a beneficiar. Vamos começar a apelar ao seu poder de síntese. Já agora não queria deixar de o questionar sobre o seguinte. O Ministro das Finanças admitiu que o aumento de 2% para a função pública é um valor mínimo, que pode ir mais longe, mais adiante. Deve ir? É a minha pergunta. Eu não me quero intrometer naquilo que é a dinâmica que neste momento está a ocorrer, que é da negociação entre as forças sindicais da administração pública e o Governo relativamente a esses aumentos. Tenho uma posição de fundo sobre esta matéria. Tem sido dado um olhar muito atento sobre vários temas de várias carreiras especiais da administração pública, que são naturalmente muito justos. Todos eles são justos do ponto de vista dos grupos profissionais que os expõem e que os apresentam. Tenho dúvidas sobre a bondade de muitas das soluções de algumas das soluções que foram encontradas perante esses problemas. Agora é preciso ter em conta que temos um grupo muito significativo, muito mais significativo de trabalhadores da administração pública, nomeadamente todos aqueles que estão nas carreiras gerais, que estão a ouvir, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, os técnicos superiores da administração pública, que não estão abrangidos nesses processos negociais. É evidente que há um acordo que já vem do governo anterior sobre essa matéria, mas é agora que, no fundo, o futuro do rendimento desses profissionais todos, digamos, que não estão inseridos em carreiras especiais, vai ser agora discutido e negociado, e acho que deve haver uma natural atenção do governo. Quer-nos só dar 2 exemplos ou 3 das dúvidas que tem? Na forma como foram atendidos, digamos, as exigências ou os pedidos de algumas das classes? Posso começar, aliás, relativamente à questão das forças de segurança. Sempre foi meu entendimento que o que havia a fazer relativamente às forças de segurança era uma leitura global a 2 níveis. Por um lado, de procurar fazer uma integração, uma revisão mais profunda do que são as tabelas, e que é todo o sistema remuneratório, com integração nas remunerações bases de um conjunto de subsídios que ao longo dos anos foram sendo criados e muitas vezes são criados como forma de não se mexer numa carreira, porque depois vem outra carreira profissional a seguir que também vem reivindicar o mesmo. E por isso que resulta depois numa manta de retalhos, não é? No final. Depois, numa manta de retalhos que perde legibilidade,
que depois permite um discurso muitas vezes falseado sobre o que é próprio rendimento. Muitas vezes eu vejo, O salário não quero base falar de é... salário base e vejo no fundo ser projetado um determinado salário base que sei que na prática ninguém recebe aquele salário base porque há um Uma conjunto série de de outras complementos e de suplementos que a totalidade, ou se não for a totalidade, uma larga maioria de profissionais recebe, e por isso os salários reais são muito diferentes do que aqueles que às vezes são colocados. Por isso, relativamente às forças de segurança, acho que havia um trabalho a fazer relativamente a mais uma estrutural, digamos mais assim. estrutural relativamente à carreira, mas feito já de forma estrutural também relativamente ao conjunto do universo das forças, que é preciso ter uma leitura global sobre isso. E falo naturalmente relativamente à questão dos militares, onde essa leitura tem que ser feita e tem que ser feita em conjunto. Era isso que estava previsto fazer no governo do Partido Socialista. A vida correu como correu, com a marcação de eleições, com a dissolução do Parlamento e a marcação de eleições e com a mudança do governo. A forma como esta agora foi feita não é positiva. Gostava também de alertar, por exemplo, li que se estão a correr ou irão abrir negociações com os médicos. Convém ter presente que há poucos meses atrás foi encerrado um processo negocial com os próprios médicos, com a assinatura de um acordo entre o governo de então e o sindicato, o SIM, acordo que, aliás, depois a FNAM, de forma relativamente silenciosa, deixou que fosse aplicado aos seus próprios sindicalizados, não tendo subscrito o acordo. E esse acordo foi um acordo com um profundo impacto financeiro, com um impacto na melhoria efetiva da qualidade dos serviços prestados no SNS e do número de horas ao serviço do SNS, e por isso a abertura de um novo processo implica que também sejam visíveis quais são os benefícios para o funcionamento dos serviços públicos e não, e eu acho que isso é um ponto importante. Em relação à energia, o conflito no Médio Oriente tem provocado aumentos constantes no preço do petróleo. O preço do barril ronda neste momento os $75, mas há analistas que já preveem uma subida para os 150 e até há quem diga que pode chegar aos $200 o barril, que são valores extraordinários. O que eu lhe perguntava era se a economia portuguesa aguenta com uma nova crise energética. Ninguém neste momento, nós estamos no domínio, no fundo, da incerteza que falamos, aliás, no início do nosso programa, e sobre como é que se constrói um orçamento e uma política para lidar com um contexto incerto e difícil. E repara, aliás, esta pergunta é uma pergunta muito interessante, porque até agora, nas últimas semanas ou meses, falou-se. Não há dia que não se fale horas a fio sobre o Orçamento de Estado, se é aprovado, não é aprovado, se é viabilizado, com quem, com os votos de quem, mas praticamente não se ouviu nenhum debate ou não se ouviu falar sobre uma questão tão importante sobre O preço da energia, por exemplo. como é que nós nos protegemos melhor relativamente a esse preço de energia. Eu acho que neste momento o clima é muito incerto. Há uma força também do sentido contrário, que é o arrefecimento da economia europeia e o que pode vir a acontecer relativamente aos Estados Unidos, onde a incerteza relativamente aos Estados Unidos e à sua evolução económica é também grande. E temos o grande alerta da Alemanha. Sim, já anunciar pelo próprio governo a entrada em recessão, o ano de 2025 em recessão. E por isso é uma força que funciona em sentido contrário relativamente aos preços, porque significa que haverá menos procura relativamente aos produtos petrolíferos, e por isso vamos ver como é que essas variáveis se comportam. Se houver de novo um choque energético como aquele que tivemos, bom, o que teremos de novo é um impacto óbvio, direto e imediato na inflação. Naturalmente também no poder de compra dos portugueses, e no fundo voltar a uma situação complexa como aquela que já tivemos, e por isso espero obviamente que esse cenário não se concretize. Ainda, nós vamos, enfim, correr aqui 2 ou 3 temas mais rápidos. Ainda pouco se sabe sobre a privatização da TAP, nem sequer a percentagem de capital a alienar. Na altura, ainda como ministro, assumiu a privatização de pelo menos 51% do capital da TAP. O que lhe perguntava é se mudou de posição ou se está em desacordo com o líder do seu partido, Pedro Nuno Santos. A minha posição relativamente à TAP e ao futuro da TAP é conhecida e defendia publicamente e não alterei. E aliás constava do decreto, que era a posição do governo, de que fiz parte,
que no fundo apontava para uma privatização superior a 51% do capital da TAP. Isto é, assegurar uma coerência entre a propriedade, a detenção do capital e a gestão da empresa. Quando se dizia mais de 51, é mais de 51. Poderia ir de 51 a 100. Poderia ir até de forma faseada. Bom, as condições do mercado são hoje um pouco diferentes daquelas que eram. A TAP continua a ter o seu valor intrínseco relativamente aos potenciais interessados, continua a ter o seu valor inalterado, praticamente inalterado, porque no fundo a TAP é o pilar complementar para os grupos que se têm manifestado interessados. Eu destaco, nomeadamente, quer a Lufthansa, quer a Air France. No fundo é um pilar que complementa para o Atlântico, seja para o Atlântico Sul, seja para os Estados Unidos, aquilo que é uma presença maior nas ligações dentro da Europa Central e depois para o Oriente, e a TAP complementa, peço desculpa, para o Atlântico Sul e para a África, aquilo que essas companhias não têm. E por isso tem um valor que é um potencial. Agora, eu acho essencial que haja a manutenção do hub em Portugal, que a estratégia de venda assente seja feita na base de uma estratégia de crescimento da companhia, e naturalmente depois também ao preço adequado. Muito bem, vamos entrar numa parte política mais direta. E apelamos ao seu poder de síntese. Exato. Perguntava-lhe, como militante do PS, que avaliação é que faz da liderança de Pedro Nuno Santos até agora, uma vez que ele foi eleito, se não estou em erro, alguns em dezembro de 2023, 16 de dezembro de 2023, portanto estará quase a fazer um ano de liderança. Acho que tem desempenhado bem as suas funções, num contexto que é obviamente muito exigente e difícil, como todos sabem, que é a de liderar a oposição. Não é por acaso que os jornalistas normalmente apelidam este lugar do emprego mais difícil, a função mais difícil do país. Acha que Pedro Nuno Santos chegará a primeiro-ministro? Votei no Partido Socialista, sou militante, sou eleitor do Partido Socialista desde sempre e por isso empenhei-me em que isso tivesse acontecido nas últimas eleições. Vêm as autárquicas, se tudo correr dentro de alguma normalidade, serão as próximas eleições, difíceis porque o PS tem vários presidentes de Câmara que não se podem voltar a candidatar. O Fernando Medina admite ser candidato a alguma autarquia nas próximas eleições? Não, é um cenário que não está... que não coloco e que não está... É uma página virada, nem que fosse numa das maiores autarquias do país. É uma página que... E para Lisboa, tem algum nome preferido? Mariana Vieira da Silva seria uma boa candidata? Eu acho que a melhor forma de... em primeiro lugar, eu acho essencial que o PS tenha uma candidatura forte no município de Lisboa, capaz de recuperar a dinâmica e o brilho que a cidade de Lisboa tinha e que necessita relativamente... Perdeu esse brilho? Sim, acho. Não querendo entrar agora aqui no que é regressar a esse debate municipal sobre a cidade de Lisboa. E acho que a melhor forma de se encontrar essa candidatura forte é também com algum recato. Acho que a discussão pública de nomes, de quem são os potenciais e quem são os melhores, normalmente o que faz é fragilizar nomes e não beneficiar ninguém. E por isso eu tenho uma ideia muito concreta sobre isso, mas não responderei pela razão que acabei de referir, que acho que o secretário-geral do partido, isto é uma decisão que lhe caberá naturalmente a ele, deve procurar encontrar esse nome que seja o nome mais forte para conseguir fazer construir uma alternativa que seja vitoriosa nas próximas eleições. Considero que isso é uma necessidade para a cidade de Lisboa e também para o país. Vamos falar de outros nomes. Nas eleições a seguir às autárquicas, que são as presidenciais, o líder do PS admitiu também esta semana como bons candidatos Mário Centeno, António Vitorino, António José Seguro. Parecem-lhe bons candidatos? Voltamos a essa discussão de nomes. Eu não tenho a menor dúvida que na esfera do que é a área do centro-esquerda irá aparecer uma forte candidatura
nesta área política que tem muitos e diversos bons nomes e potenciais, e acima de tudo bons nomes no sentido em que serão bons Presidentes da República, muito bons Presidentes da República, aliás na senda do que foram os Presidentes da República do Partido Socialista, que o Partido Socialista apoiou, quer Mário Soares, quer Jorge Sampaio, que foram reconhecidamente dois excelentíssimos Presidentes da República. E o atual Presidente da República tem sido um fator de estabilidade? Eu, relativamente à avaliação do atual Presidente da República, eu distingo dois tempos. Eu acho que o Presidente da República teve um papel positivo, muito positivo no país, aliás, durante o primeiro mandato. Foi um elemento num país que estava muito crispado e que estava muito magoado de todo o tempo da Troika e tudo o que tinha acontecido. Foi um fator importante uma distensão que o país precisava, da própria forma como se relaciona com os portugueses. Creio que a forma como geriu já no segundo mandato toda a relação com o governo e todo, no fundo, a sua obrigação de ser um elemento de estabilidade política, claramente não foi conseguida. E por isso faço uma avaliação crítica daquilo que foi o desempenho neste segundo mandato, com pena minha, porque fui votante e apoiante da sua recandidatura, mas tenho que reconhecer que este segundo mandato não está a cumprir aquilo que eram as expectativas e as exigências do país. Também com o governo PSD? E as exigências do país. Também com o governo PSD manteve? Acho que o governo PSD tem 6 meses de existência. Considero que para já cometeu um erro significativo, que é uma das razões de estarmos a ter este debate sobre o orçamento desta forma, é que aceitou, com uma rapidez muitíssimo grande, dar posse a um governo sem avaliar minimamente as condições da sua sustentabilidade na Assembleia da República, na composição parlamentar que tínhamos. Vamos lá ver, até Cavaco Silva exigiu acordos escritos a António Costa quando foi do tempo da geringonça. E, aliás, esses acordos foram importantes também, tem que se reconhecer isso a Cavaco Silva, ao Presidente Cavaco Silva, foram importantes para manter uma coesão do que se veio a revelar uma maioria parlamentar e um acordo parlamentar. Ora, o atual Presidente da República, nesse momento preciso, não hesitou em fazer a dissolução do Parlamento com a maior rapidez que pôde. Dessas eleições resultou, aliás, não tendo sequer o apoio maioritário do Conselho de Estado para o fazer, por isso fê-lo por sua iniciativa e vontade e sem dar tempo ou espaço a que se pudesse haver uma outra reflexão perante, no fundo, a surpresa e a brutalidade daquilo que aconteceu relativamente àquela nota do Ministério Público que levou à admissão do Primeiro-Ministro António Costa. E por isso rapidamente a solução foi para eleições, das eleições resulta o quadro que resultou e rapidamente chama para formar o governo e deixa assumir essas funções um governo que não mostrou ter apoio parlamentar ou capacidade de construir estruturalmente esse apoio parlamentar. Tem por isso alguma responsabilidade no clima de instabilidade que vivemos? Em minha opinião, sim. Em minha opinião, estruturalmente, sim. E o erro resulta daqui. Resulta deste processo de, no fundo, termos um governo que entrou em funções sem haver a mínima garantia de em que quadro político esse governo se ia mover. Porque não tendo maioria absoluta, aliás, tendo sido PSD e CDS, tendo tido o resultado do ponto de vista de número de deputados, sido aquele que foi, com o quadro parlamentar que foi, acho que foi, de certa forma, uma aventura deixar que um governo entrasse em funções dentro dessas circunstâncias sem cuidar do que é que iriam ser os equilíbrios mínimos da viabilidade de um governo minoritário. Porque nós já tivemos situações, obviamente, o país... Nós somos um quadro excepcional como país, que é ter um governo minoritário. Não sei, provavelmente só agora a França é que terá um governo minoritário, porque a regra é obviamente haver governos maioritários.
Haver governos minoritários são uma exceção. Por isso é que em muitos países demora muito tempo a construir governos e os acordos de governação e os entendimentos de governação. Às vezes vemos as histórias na Holanda, na Bélgica, noutros países em que tudo isso demora muito tempo. Depois dá direito a Alemanha, por exemplo, dá direito a soluções maioritárias para implementarem aquele programa e aquela orientação política. Em Portugal, tivemos uma exceção relevante com António Guterres no seu primeiro mandato, aliás, nos 2 mandatos, mas no primeiro mandato que chega até ao fim, num quadro económico diferente, e na altura Marcelo Rebelo de Sousa, líder da oposição, assegurou desde logo uma viabilização dos orçamentos até à entrada da moeda única, coisa que se concretizou. Dos três primeiros orçamentos, mas fora isso o nosso quadro não aconselhava nem permitiria uma solução desta natureza. É um quadro que não é desejável e que obviamente está-nos a colocar na situação que nos está a colocar, que é, neste momento estamos a discutir quem aprova o orçamento e com quem e de que forma, e obviamente que para o ano a questão irá certamente pôr, se for viabilizada este ano, a questão irá colocar-se e vai colocar-se no desenvolver da vida política com condicionamentos importantes para a política e também para a política financeira, porque este quadro de fragmentação é um quadro que é negativo para as finanças públicas e para o bom equilíbrio das finanças públicas, porque acentua precisamente aquela característica, não é? É aquela característica do governo em funções, procurar estar sempre em campanha eleitoral porque não sabe quando é que vai estar eleições e quer estar na melhor altura quando essas eleições chegarem. Antes das suas preferências musicais que lhe pediremos a terminar, não queria que me respondesse que o futuro a Deus pertence, o que estando sempre certo, como é óbvio, Aqui nós na Rádio estivéssemos Renascença na Renascença. deveria ser aceita essa resposta. Mas poucas pistas nos dá sobre o que pretende fazer ao Fernando Medina, e portanto o que lhe perguntava é, o que é que quer fazer nos próximos anos? Quer continuar a ser deputado? Eu irei manter sempre, independentemente dos caminhos que venha a trilhar, algo que manterei sempre na minha vida, que é uma intervenção cívica e política ativa, qualquer que seja, estando ou não estando em cargos de representação política, como neste momento exerço. Agora nunca deixarei de exercer, a minha vida sempre foi dedicada, quer como funcionário do Estado, quer como político, à coisa pública. Isso abre todas as portas, comum. até eventualmente a ambição de ser líder do PS, primeiro-ministro, abre todas as portas. Não, estou a falar, julguei que me estava a perguntar num futuro imediato. O que eu sei é que terei sempre essa intervenção pública. Agora, quais são os caminhos que a vida vai seguir? Eu não os consigo escrutinar, mas aí voltamos. Aí a frase é mesmo essa, isso o futuro a Deus pertence. Estamos a terminar este Dúvidas Públicas. Falta, portanto, pedir-lhe apenas, como fazemos com todos os convidados, que nos revele uma escolha musical sua, um tema, enfim, que o tenha marcado nos anos que já viveu. Quer revelar-nos essa sua escolha, explicar um bocadinho porquê? Fizeram-me esse desafio e por isso revelarei a escolha. A música Feeling Good, de Nina Simone, que tem no fundo, uma cantora, pianista, ativista dos direitos cívicos norte-americanos, com um grande impacto na música e também na sua intervenção cívica, uma música com um impacto muito grande no jazz, até na música clássica teve esse impacto. Feeling Good é uma música dos anos 60, composta nos anos 60 e meados dos anos 60, e trago aqui por uma razão. Neste momento, com os meus filhos, encontro-me, temos no fundo, um tempo em que procedemos à troca de músicas, quer dizer, em que, no fundo, cada um propõe aquelas que gosta e aquelas que está a ouvir, e eu tenho aprendido muitas novas que não conhecia, e apresento-lhes esta, e trago esta aqui porque esta é muito interessante, pela idade que eles têm, são ainda muito jovens, gostaram muito. E Será várias por sentirem vezes que essa é a etapa em que está a vida do pai ou não?
Sim, esta etapa permite também essa convivência maior com a família, isso é obviamente algo muito importante para mim, mas trago esta música também por eles, nesse sentido, é uma música dos anos 60, estamos a falar de uma geração que tem 12, 10 anos e que gosta da música, sabe a letra da música, repete-a e já a pedem. Uh, e, e mostra, no fundo, não só a qualidade da música, mas também como ela também é capaz de dizer coisas às novas gerações, às muito novas gerações. Agradeço a sua presença, obviamente, convidado deste Dúvidas Públicas, Fernando Medina, o último Ministro das Finanças do PS. O cuidado técnico desta emissão ficou a cargo de Beatriz Garcia, a sonoplastia de João Campelo, a imagem de Miguel Rato. Estamos de volta na próxima semana. Uma boa semana.